a essa aula experimental, né? E, na realidade, é uma aula de apresentação do sistema equilíbrio, né? Alguns já me conhecem, eu sou Dalton Leme, terapeuta ortomolecular. Agora também sou iridólogo, trabalho com... Vocês estão vendo a minha imagem? Vocês Sim, estão tá ótimo. conseguindo, estão conseguindo Ah, me eu só ver? tô vendo você. Então tá, então tudo bem. Então, conforme eu falei, eu sou ortomolecular há 24 anos, iridólogo, também trabalho com ozonioterapia e acupunturista, e analisador quântico também. Mas o que eu estou aqui para falar com vocês hoje é sobre a minha surpresa na integração, quando há 5 anos eu conheci o programa do sistema das essências vibracionais e equilíbrio. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Se caso vocês pararem de ver minha imagem, alguma coisa, vocês dão um toque aí, porque eu também não sou tão craque no Zoom para fazer a apresentação, tá bom? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Tá ótimo. Então tá Sim. jóia. Muito bem. Essa essência vibracional equilíbrio, ela entrou na minha vida de uma forma assim que fantástica, porque eu tinha todos os aparatos de tratamento, mas eu sentia a dificuldade de ter algo personalizado para cada interagente que viesse ao meu consultório. Muito bem. Então, em primeiro lugar, o que são essas essências vibracionais de equilíbrio? Essas essências, diferente de muitos aspectos de outros florais, outras terapias que nós conhecemos, ela é uma frequência extraída do ambiente. Algo bastante inovador, né? É feito de elementos da natureza. E isso cabe muito bem com o ser humano, que também é composto de elementos da natureza, né? Então, esses elementos da natureza em geral, conhecidos como campo mórfico, seria, o que é campo mórfico, né? São campos informacionais. É um campo energético. E como nós sabemos que no universo, através dos átomos, tudo é energia, então esse sistema equilíbrio realmente ele tem se mostrado bastante inovador. Com certeza, nós poderemos ver alguns aspectos aqui do porquê que eu estou falando isso para vocês, tá? Você pode estar pensando, então se trata de um floral? Vou dizer para você que não, embora tenha princípios que depois nós vamos falar sobre isso, não se trata de um floral de Bach, por exemplo, né? Floral de Bach é feito através da infusão solar das flores para gerar esse floral. Por esse e outros motivos, vocês vão ver que as essências vibracionais equilíbrio, ela não é um floral. Por que eu estou dando muita ênfase na essência vibracional equilíbrio? Porque existem inúmeros trabalhos desse tipo no mercado. Mas eu estou falando sobre a minha experiência pessoal, que tem funcionado muito com os meus interagentes, e se trata do uso das essências equilíbrio. O professor André, ele, podemos dizer assim, que ele produz as essências vibracionais sem o uso de qualquer interação humana ou, podemos dizer assim, qualquer tecnologia para reproduzi-lo. Isso é muito importante, por quê? Porque preserva o que nós temos de melhor, a nata, né? Podemos dizer que são essas essências vibracionais. Então, vocês verão isso como algo impressionante. Por quê? Porque é algo totalmente inovador. Todo recurso que atua de alguma forma com o corpo humano, ele acaba usando uma frequência vibratória. A nossa volta aqui, por exemplo, está vibrando o som aqui para que vocês estejam me ouvindo. E assim acontece em todo o universo. Aí voltamos, né, até naquela questão da medicina tradicional chinesa, né? A medicina tradicional chinesa, ela fala bastante sobre isso, né? Do ser humano como um todo, né? O olho um todo. Como tudo que está à nossa volta, ela está em constante vibração energética.
Faz sentido isso para vocês? Então, essa maravilhosa essência vibracional criada por ele, pelo professor André, atua na vibração da pessoa. Olha que legal! Você tem um elemento que você consegue fazer totalmente personalizado para o seu interagente e vai atuar na vibração da pessoa. Eu gosto até de usar uma ilustração aqui, né? Como é que atua essa frequência no ser humano? Vamos imaginar que você, o seu cérebro, ele é um maestro de uma orquestra. Porque o ser humano, o nosso corpo, ele não deixa de ser uma orquestra sinfônica e deve estar bem afinado. Então vamos imaginar que o seu cérebro, ele é o maestro dessa orquestra. Muito bem. Qual que é o trabalho de um maestro? Mandar os comandos corretos para que os músicos, que aqui no nosso corpo serão interpretados ou conhecidos como os órgãos que nós temos interno, é como se fossem os músicos e seus instrumentos. Enquanto o maestro está mandando um comando harmônico, a orquestra está harmônica também. Mas o que que acontece se o maestro, por uma distração ou outra, ele perder esse comando e mandar um comando errado para a orquestra? Ela vai deixar de ser harmônica. Então, essas essências vibracionais, elas atuam diretamente no problema, ou seja, no desequilíbrio vibracional que acaba acontecendo no seu cérebro. Isso faz todo o diferencial para uma terapia. Você não acha? Talvez agindo de forma mais direta do que você tenha visto ou experimentado em outras terapias. Por quê? Porque se o maestro, que é seu cérebro, ele manda um comando errado, o que que acontece? Esse comando faz com que o seu órgão ele não interprete direito esse comando e ele começa a trabalhar desarmoniosamente, ou seja, fora da frequência vibracional que ele deveria estar atuando ali. Então, imagine o potencial desse sistema. Esse sistema tem sido realmente algo inovador. Por alguns momentos, isso até pode parecer assim, pô, isso está dando um nó na minha cabeça, né? Mas calma lá. Nós vamos detalhar em alguns pormenores que vai acabar clareando o seu raciocínio, tá? Então, vamos devagarzinho aí, a gente vai começar a explicar isso, tá? Qual que é a teoria disso tudo? Não existe espaço vazio entre um elemento e outro. Tudo é ligado por partículas iguais. Mas aí entra outro detalhe muito importante. São partículas iguais ao quê? Ao nosso corpo. Partículas iguais do que é feito o nosso corpo. Opa, bingo! Eis por que elas são tão eficientes. Perceberam? Então, com a minha experiência que eu estou tendo com essas essências, eu tenho o maior prazer de que você compartilhar com você essa experiência maravilhosa onde eu tenho ajudado tantas pessoas. O professor André até ele andou explicando para nós sobre a produção dessas essências. Cada frequência é feita em determinada época do ano. Olha o cuidado que é tomado nisso. E até mesmo em várias localizações geográficas. Por que que ele faz isso? Para que essas frequências vibracionais sejam compatíveis com relação patológica a qual ela foi associada para que ela pudesse ajudar no reequilíbrio vibracional e o seu órgão passasse a funcionar numa frequência adequada e pudesse ajudar você a sair do quadro patológico que você se encontra. Você conhece algum produto assim? Então, nós estamos falando de algo bastante inovador, não é verdade? Então, esse cuidado da localidade, das épocas do ano, é para que haja uma correlação correta para cada patologia que ela acaba sendo sustentada pelo seu sistema psíquico e emocional. Você já viu aquele ditado que as nossas emoções é o para-choque do nosso corpo? Então, podemos dizer que os desequilíbrios a nível psíquico-emocional
tá? Pelo desequilíbrio vibracional que ele acontece, nós podemos trazer de volta o equilíbrio para que o nosso corpo, assim como uma sinfonia bem afinadinha, volte a ter um funcionamento, um som harmônico para que nós possamos recuperar a saúde. Ficou um pouco mais claro agora para você por que eu estou falando de algo tão inovador, tão eficaz? Isso, imagine você no seu consultório, juntamente com seus interagentes. Isso vai permitir que o terapeuta não precise se fazer valer de fórmulas prontas. Você percebeu que a maior parte das coisas que você aprendeu como terapeuta tem muitas fórmulas prontas, não é verdade? Mas esse sistema você não precisa ter fórmulas prontas. Permite, através da sua sensibilidade, da sua empatia na conversa com o seu interagente, criar uma formulação personalizada para cada interagente que o procure. Que legal, hein? Você vai ser praticamente, entre os poucos, aquele que vai fazer uma fórmula para cada interagente segundo os seus problemas. O nosso corpo físico, ele é feito de átomos. E os átomos são o quê? Pura energia. Conforme eu já vi alguns colegas comentando, né? E não deixaria de colocar isso em pauta, nós temos 7 octilhões de átomos no corpo humano. Olha lá, 7 octilhões. Estenda isso em zero e você vai ver quanto que é isso. Que dá acompanhado de 23 anos, se eu não me engano. As essências vibracionais de equilíbrio, ela atua de forma atômica, como um ser integral. Não depende de padrão de crença, é um recurso diretamente da natureza que você vai perceber quando começar a usá-lo, que dá resultados excelentes. Até eu me lembro de um curso que o André falou para nós que não é uma essência, né? É como se fosse uma nata, um néctar vibracional. Agora, outra coisa interessante que eu quero colocar para vocês, a preocupação do terapeuta é a seguinte, que quando ele tem alguma coisa no seu consultório, normalmente ele não quer lidar com manipulações, para que ele não esteja problema com agentes sanitários, vigilância sanitária e assim por diante, né? No Congresso de Atividades Integrativas, o André comentou com nós que chegou à conclusão de que nós não manipulamos nada. Que bom, né? Acaba tirando um peso da sua cabeça. Então, nós nem devemos usar essa linguagem, porque iria contra a prática terapêutica, né? Quando você for fazer a sua sinergia nesse consultório, que é a soma de várias essências vibracionais, nós vamos comentar alguma coisa aqui mais adiante, você estará apenas fazendo uma formulação, tirando de vidros que foram manipulados para formular a sinergia do seu interagente. Por que foi definido assim? Porque nós não usamos uma soma em miligramas. Apenas usamos gotas para fazer uma simples diluição das essências. E no caso da essência vibracional equilíbrio, é isso que você vai estar fazendo, tá? Em um único vidrinho, você acaba acrescentando o brande, as essências adequadas para aquele interagente, né? O brande é para ter uma maior conservação. E junto com a água, vai ficar pronto para o uso, né? Então, o termo correto seria que nós fazemos as diluições. A essência vibracional, equilíbrio, ela tem, podemos dizer assim, ela tem uma vibração em determinada época do ano, conforme eu comentei com vocês, né? E para que seja feita a coleta de elementos na natureza, com um mínimo de influência humana. Você percebe que hoje é muito comum e virou moda, né? As essências, no caso, as fórmulas vibracionais, frequências vibracionais. E você precisa, normalmente, de um software para produzir isso, né? Isso não acontece com a essência vibracional equilíbrio, tá? É, é coletado da natureza, com o mínimo da influência humana,
e não tendo a intervenção de equipamentos tecnológicos que geram frequências. Elas são produzidas numa fonte geradora de energia. E sabe qual é essa fonte? É aquela que Deus nos deu, a própria natureza. Então, por que essa coleta em determinada época do ano, em regiões espalhadas por aí? É porque se precisa de uma janela energética para produzir as essências mães, que é o que o terapeuta vai estar usando e fazendo as diluições no seu consultório. Agora, será que isso tem algum pilar, alguma base científica? Sim, tem os princípios da medicina tradicional Ayurveda, tá? Corpos sutis, são porções energéticas do nosso ser. Então, é como assim, não estão no nosso ser, mas tudo que compõe a nossa volta. Eu não vou citar todos aqui, mas eu vou citar alguns aspectos para vocês. Por exemplo, a própria medicina tradicional chinesa também tem a ver, né? Pontos pelo corpo que geralmente trabalham um canal de energia para a integração do ser. Também princípios do xamanismo, né? O xamanismo sabemos que é milenar, né? E são estudos comprovadamente que realmente resgata a nossa percepção e o conhecimento do quanto fazemos parte da natureza. Então, lógico que queremos usar coisas que façam parte da natureza, né? Nós podemos dizer que 98% nós somos energéticos e 2% corpo físico. Então, os princípios envolvidos, os estudos aí, pode ver que tem muito a ver com princípios da biodinâmica, também remédios antroposóficos, princípios da homeopatia, não é homeopatia, mas tem princípios da homeopatia. Também alguns estudos muito importantes, como o de Johann Vogel, também Sheldrake, as teorias modernas da física quântica. Eu, como analisador quântico, isso me deixou extasiado, né? Porque eu admiro muito isso, né? E nessas essências tem esses princípios também. Nenhuma técnica é mais poderosa do que o cultivo de pensamentos positivos e valores elevados na vida. E quando você começa a fazer uso dessas essências, você vai perceber que é uma técnica poderosa e é isso que acaba fazendo pelos seus interagentes. O próprio pensamento, nós sabemos que é energia, né? Então, a composição energética do ser humano também faz parte dos estudos, né? A relação energética do ser humano como um todo no meio ambiente, também os princípios do DNA contido no ar e a inteligência vegetal das plantas. Então veja que se vocês falarem sobre estudos científicos que comprovem a veracidade do que o professor André veio estudando durante tantos anos, nós temos aí coisa de sobra para falar com as pessoas, não é verdade? Mas eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre a experiência que eu venho tendo nesse aspecto aí, tá? Por exemplo, há pouco tempo eu tive tratando uma classe com distúrbio de TDAH, dislexia e até mesmo o próprio autismo. E eu consegui resultados que, segundo a professora que acompanhou o tratamento, diz que os pais e a escola não vinham alcançando já por vários anos. Por exemplo, eu vou citar aqui para vocês de uma cliente que eu tratei. Eu vou procurar aqui no meu prontuário para poder comentar com vocês qual é o estado dela. Só um minutinho. Aqui. Consegui entrar aqui para poder comentar com vocês, tá? Então, essa mãe me procurou porque ela tem uma filha autista.
E além de autista, essa menina ela é cardiopata. Só para vocês terem uma ideia, ela fez cirurgia com 9 meses e depois da cirurgia ainda ela continuou tendo vazamento entre os pulmões e o coração. Então veja que se trata de algo bem delicado. Ela foi diagnosticada com 2 anos e 10 meses. Mas só que aí teve os problemas que levaram a esse agravamento. A gravidez da a mãe disse que a gravidez foi tranquila, mas na realidade, depois conversando, a gente vê que tem alguns aspectos que têm uma forte influência sobre a condição de saúde dessa menina. Desde os 2 anos de idade, ela não tem conseguido acompanhar os ensinamentos, né? Mesmo estudando numa escola especial, né? Aí, descobrindo os traumas de tudo isso aí, que é muito importante para o terapeuta estar atento, né, aos seus interagentes, o que levou a isso, a mãe, embora disse que teve uma gravidez tranquila, depois examinando, ela me relatou que trabalhava numa loja e teve um assalto. E o assaltante chegou a encostar a arma na barriga dela. Imagine uma mulher gestante e o assaltante encostar a arma na barriga dela. E aí ela falou que veio as turbulências da vida. Quando ela fez o pré-natal numa cidade vizinha, ela presenciou um acidente logo em frente a ela, né? Ela estava dormindo no carro e ela acordou assustada e viu toda a cena de uma pessoa realmente decomposta pelo acidente ali, né? Então, quando a gente começa a analisar isso, você vê que você não vai passar uma fórmula pronta para alguma pessoa. Você vai ter que estudar o caso dela para que você saiba realmente o que você vai usar nesse tratamento, né? Então, veja bem, qual é o tratamento que eu usei para essa menina? Eu usei a proteção e equilíbrio. Por quê? Porque essa menina, já mesmo dentro do ventre da mãe, ela passou muito medo, né? E visto que ela também foi detectada, foi diagnosticada com autismo, eu costumo usar bastante a frequência, a essência vibracional número 22, que é a beterraba, que é a fonte, no caso ali, é uma fonte muito importante para a pessoa que às vezes tem déficit de atenção, autismo e outras coisas relacionadas a isso. E outra coisa, essa menina, ela é muito impulsiva. Então, eu acrescentei a essência 3, que é a fonte da reflexão. Percebemos também que ela tinha um problema ligado à relação familiar. Ela não conseguia ter um contato permanente com a mãe ali. Então, o que que eu usei? A frequência número 5, a baleia franca. Também as, a superação, que é a 12, né? E a aloe vera, que é a essência vibracional número 11. Agora é interessante que depois de um tempo, a própria professora que vinha tratando dela, ela entrou em contato comigo e relatou sobre cada uma das crianças que tinha sido passado pelo tratamento. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas eu vou tentar colocar o áudio aqui, quer ver? Vamos ver. Deixa eu ver, só que ela me passou vários áudios, qual se trata dessa menina. A Elisa. Escola, lá na escola, né, da escolinha particular, teve um aluno, que é o João Miguel. A Maria Elisa, que é aquela aluna, que a mãe dela é a Michelle, que ela é minha, Tá dando para vocês ouvirem? o jeitinho dela é meio negativa, assim, né? Ela melhorou na escola, ela já... A questão do hiperfoco por número, a questão do choro dela melhorou muito. Cresceu mais a bichinha. Ela já ela falava muito pouco. Hoje ela consegue falar mais. Hoje eu já consigo fazer um trabalho com ela, um exercício proposto.
Ela já olha pra gente, dá um abraço, ela tá menos resistente, menos rígida na questão de obedecer comando, tá mais sorridente na escola, sabe? E essa foi a melhora dela. E isso é um progresso muito grande. De um ano, porque ela tava, assim, era daquele autista do nível 3 de suporte. Então, tava muito alto. Só que a mãe dela, de agosto pra cá, eu percebi que a mãe dela meio que, na questão de dar coisas que inflamam, né? Tipo assim, o trigo, o doce, o chocolate. Ela tá muito descuidada. Muito. Eu não sei se ela comprou um magnetizador de água ou não, mas a menina toma água numa coisa de alumínio. Mas mesmo assim, ela teve um bom desenvolvimento. E a mãe dela também, viu? Que a mãe dela parece que tá melhorzinha. Muito bem. Vocês viram que interessante? Isso foram tratamentos de 2 meses. A mãe deu uma relaxada depois, né? Por quê? Porque a melhora da menina foi grande. Teve uma outra autista que eu tratei dessa mesma classe, que ela, se ela entrasse no banheiro, ela fechava a porta e não conseguia abrir. Ela ficava gritando. Eu tive o privilégio dessa professora Renata me mandar um vídeo para mim, dizendo que ela já estava abrindo a porta sozinha, tanto do carro quanto do banheiro, e ela estava já começando a prender atenção e aprendendo a soletrar algumas palavras, porque ela não aprendia. É lógico que a professora fala de outros tratamentos junto, né? Só que durante anos vinha se fazendo o tratamento e não alcançava resultado. Agora, quando entrou com o tratamento através das essências vibracionais de equilíbrio, foi que houve esse progresso tão grande para que essas crianças voltassem a ter uma qualidade de vida melhor. Só para vocês terem uma ideia, só dessa professora aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, são 5 relatos de melhora, né? Então, isso é muito satisfatório para nós como terapeutas. Quando você vê que o seu interagente, ele está recebendo o benefício do tratamento que você propôs a ele. Agora, imagine você, terapeuta, você podendo fazer esse trabalho também no seu consultório, né? Ter uma sinergia individualizada, personalizada para cada um dos seus interagentes. Com certeza, isso vai fazer com que você também se sinta bem em fazendo bem para todos. Tá bom? Como essa é uma aula de apresentação, então eu não vou me estender muito, né? Mas você que é terapeuta e que se interesse em fazer parte da corrente do bem, em ajudar mais pessoas a fazerem os seus tratamentos adequados e conseguir resultados que muitas vezes jamais alcançados, você poderá ter uma explicação de cada uma das essências, tá? Através do curso, da aula, você vai ter uma explicação de cada uma das essências, né? E eu me lembro até hoje, não esqueço, que eu aprendi com o André, né? Que no princípio, quando nós estamos aprendendo, às vezes nós temos um pouco de dúvida entre uma e outra que nós vamos usar. E um dia ele falou assim para mim, Dalton, a nossa essência vibracional é equilíbrio, que é universal, a, a frequência zero, que é a EQ, no caso, a equilíbrio, essa essência, quando você não souber dar nada, só de você dar ela, você vai harmonizar um monte de coisa. E é verdade. Realmente isso acontece, né? Nós temos aí, para você ter uma ideia, um leque de essências vibracionais que hoje, eu não tenho certeza, mas o André pode me corrigir depois se eu estiver errado, que estão em uso são 56, né? E já tem outras em estudo e talvez algumas já estão em experimento que eu ainda não sei. Mas então é um sistema fantástico que você vai ter o que você talvez nunca teve para você trabalhar diretamente com seus interagentes. É lógico que isso pode somar com algumas coisas fitoterápicas, com alguns tratamentos vitamínicos, algumas reposições, igual a essa professora, a Renata, ela citou para mim, né?
E teve um complemento que ela acabou passando ali, né? Mas os resultados foram alcançados quando começou com esse tratamento das essências de equilíbrio, tá? Então, muito obrigado, professor André. Foi um marco na minha vida eu começar a usar esse equilíbrio. Hoje, nenhum interagente, nenhuma pessoa, nenhum cliente que eu consulte, ele deixa de sair com o seu vidrinho, né? Com a sua sinergia montada e os resultados vão acontecer de acordo com a profundidade dos traumas, quanto tempo a pessoa vem passando tudo isso aí. Quando é um trauma talvez recente, eu já peguei interagentes que dentro de uma semana, alguns dias, ele já relata melhor. Mas o importante é a persistência. Se ele não consegue em poucos dias, se algo está mais arraigado nele ali, com alguns tratamentos aí que normalmente não passam de 2, 3 meses para alcançar resultados jamais imagináveis. Ok? André, se eu falei alguma coisa errada concernente ao número de essências, você pode me corrigir, tá? André, eu falei Estão 56, tá conseguindo me certo? ouvir? Isso é 57. Ah, Mas o então pessoal confunde escapou uma no mesmo, meio dos meus dedos aqui. mas é normal, porque eu lancei a primeira como número 0 e a última hoje é 56. E essa Ah, do entendi. número 0, que é equilíbrio, o pessoal confunde mesmo, né? Então acabou facilitando essa confusão aí para o pessoal, né? Então Entendi. está perfeito, foi fantástico, maravilhoso. Agradeço muito a tua apresentação, foi muito elucidativa, foi fantástico, tá de parabéns. Muito obrigado, Dalton, foi tudo perfeito, Eu tá que de agradeço a sua parabéns mesmo. oportunidade.